Meus irmãos, que a paz de Jesus se encontre com todos. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior da nossa casa amiga Caravana do Conselheiro, rogando ao Pai misericórdia por todos nós, que possamos ter fé para seguir a nossa caminhada de muito amor ao próximo, de muita coragem para cumprirmos nossa missão nesta vida. Sabemos que não importa a dificuldade que atravessemos, Deus sempre nos capacita para resolver e superar. E agradecemos a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, de estarmos juntos aqui para esse estudo edificante, que a nossa irmã Norma possa ser inspirada pelos bons espíritos. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Olá, queridos companheiros do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. É uma alegria estar novamente participando da reunião desta casa, principalmente iniciando o mês de abril, que para nós espíritas é um mês especial. Registra algumas datas bem importantes e por isso resolvemos falar um pouco a esse respeito, não só pelo motivo da celebração, mas também pela exata valorização do que se comemora. Desde o início do mês, nós temos datas que possuem fundamental significado, começando com o dia 1º de abril de 1858, registra a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que seria, por assim dizer, o primeiro centro espírita institucionalizado, tendo sido Kardec aclamado como seu primeiro presidente e São Luís como seu patrono. Importante destacar o legado que foi deixado com as publicações da Revista Espírita, que representam um rico acervo de informações doutrinárias. Então, a importância dessa sociedade, né, nessa contribuição. Em 2 de abril de 1910, temos a data de nascimento de Chico Xavier, considerado o grande divulgador, né, do espiritismo, não só pela obra literária que deixou, em função da mediunidade da psicografia. Nós sabemos que ele reuniu mais de 450 livros, milhões de exemplares vendidos, né? Nós temos registros de mais de 50 milhões de vendas uma década depois da sua desencarnação, né? Mas também, né, um grande divulgador pela vivência e exemplificação dos preceitos espíritas. Foram muitos anos de dedicação e de amor ao próximo na sua grandiosa missão. Mas neste mês, a data de 18 de abril de 1857 representa o alicerce da doutrina, a base do edifício onde seria construído, né, e foi construído, o Pentateuco Espírita, com toda a contribuição filosófica, científica, moral, pois foi quando ocorreu o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, nós temos, em 1857, né, no 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, e em 1860, Kardec lança a segunda edição, totalmente revisada e ampliada, já com 1.019 perguntas, como a gente encontra, né? A edição, como a gente encontra até a atualidade. Nessa segunda edição, que foi lançada em 18 de março de 1860, Kardec ressalta que o trabalho, embora fosse um trabalho novo, né, com essa ampliação, os princípios ali contidos não tinham sofrido alterações, né? Tinham correções, né? Algumas exceções no que diz
respeito a complementos, né, esclarecimentos, mas a essência da obra tinha sido mantida na sua proposta original, né? Então, Kardec, inclusive, manteve contato com grupos espíritas de cerca de 15 países da Europa, das Américas, né? O que traduz também, né, a universalidade da informação, ou seja, a concordância dos ensinos por meio de vários médiuns, né? Então, essa obra representa um marco e o cumprimento da promessa do Consolador prometido por Jesus, como nós podemos encontrar, né, numa outra obra do Pentateuco Espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 6, onde nós encontramos o Cristo Consolador, né, no item 3, nós temos exatamente o trecho que destaca, né, essa promessa. Vamos pegar aqui para não perdermos o conteúdo como ele está. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e também 26. Então, de acordo com o Evangelho de Jesus, nós vamos ter essa informação, né, de que quando chegasse o momento oportuno, né, por assim dizer, nos seria enviado o Consolador prometido, que então nos lembraria os ensinamentos do cristianismo primitivo e nos daria também a oportunidade de obter novos conhecimentos acerca da vida presente, né, e da vida futura. Então, o Consolador prometido a gente reconhece como sendo o Espiritismo, né, que através dos seus pressupostos faz-nos aprender uma nova ordem de ideias, né, que nos darão força para enfrentar destemidamente, né, os obstáculos que a matéria naturalmente nos proporciona. Mas aí poderíamos perguntar, né, mas afinal o que é o Espiritismo? E no livro O Espiritismo Básico, que a gente trouxe aqui, obra de Pedro Franco Barbosa, nós vamos então encontrar importante observação sobre os objetivos e até as fases da doutrina espírita, né? Aliás, o próprio termo doutrina, ele é bastante adequado porque ele representa, né, quando a gente fala em doutrina, a gente está falando de um conjunto de princípios, né, em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico, né? E o próprio termo espírita foi criado por Kardec para fazer distinção de práticas espiritualistas que não estivessem de acordo com os princípios doutrinários, né? Então, são termos realmente bastante adequados, né? Doutrina e doutrina espírita. Então, vejamos aqui o que o Pedro Franco Barbosa nos traz, né? Ele diz o seguinte: a doutrina espírita vinha abalar os alicerces milenares do misticismo, da intolerância, da fé dogmática, do materialismo científico, e era preciso que a sua autoridade tivesse apoio na verdade da revelação divina e nas provas dos fatos, a fim de que não pudesse ser honestamente contestada nos seus princípios básicos, nos conceitos que expusesse. Daí, sem dúvida, porque
O Espiritismo, aí ele abre aspas, que é um trecho, né, da fala de Canuto de Abreu, por ocasião do primeiro centenário da doutrina, né, ou seja, 1957, onde o autor, né, o Pedro Franco Barbosa, destaca, né, o trecho na sua originalidade. Então, ele diz assim: o Espiritismo, na fase de doutrina científica, que seria de 1848 a 1857, foi revelação divina como fato da iniciativa dos espíritos, independentemente da vontade humana. Então, ele destaca que essa seria a fase da doutrina científica, né? Na fase de doutrina filosófica, seria de 1857 a 1864, foi consequência das instruções dos espíritos, deduzida pelo homem. E na fase de doutrina religiosa, após 1864, foi a aplicação feita pelo homem da doutrina espírita, de 1857 aos fundamentos da religião natural. Então, a gente entende a doutrina sob esses três aspectos, né? E o próprio Pedro Franco Barbosa, depois ele ressalta nesse trecho esses três aspectos. Então, ele coloca: a doutrina espírita é, portanto, inseparável em seus três aspectos e assim deve ser estudada, compreendida e praticada. Ela esclarece, comprova e demonstra racionalmente a natureza espiritual do homem e seu glorioso destino, né? Então, a gente tem nessas observações e outras obras também, né, essa contextualização dos três aspectos que a doutrina nos traz e que, como o autor ressalta, deve ser desta forma estudada e compreendida, né? E, nesse sentido, cumpre-nos retribuir por tantos benefícios, né, que esses ensinamentos nos acrescentam, né, trazem à nossa existência e que vão nortear caminhos, clarear mentes e, sobretudo, confortar corações, né? E aí poderíamos pensar, mas como retribuir? Né? Então, a gente deve pensar no nosso esforço diário de melhoria de nós mesmos, né? Conforme encontramos orientação no próprio Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Santo Agostinho nos traz, né, a orientação nesse sentido, em resposta à pergunta de Kardec. Kardec, então, questiona: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, a resposta, né, que os espíritos trazem, no caso, a resposta de Santo Agostinho, né, que é clássica, essa é uma das questões que é mais comentada dessa obra, né? Então, Santo Agostinho fala, né? Vamos pegar aqui também o trecho para não perder a valiosa resposta de Santo Agostinho nessa questão. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, um desdobramento da pergunta. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, continua Kardec, né? A dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Aí a continuação da resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltar algum dever,
se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, essa é a orientação de Santo Agostinho, né? No sentido de nos melhorarmos, de fazermos esse conhecimento de nós mesmos, né? E dessa forma, nos melhorando, estaremos também contribuindo com a melhoria dos que estão conosco, aprimorando as nossas ações, no progresso não só nosso, né? Mas também no progresso de todo o contexto em que estamos inseridos, né? Então, observar com isso a nossa participação, a nossa contribuição em toda a oportunidade de auxílio ao próximo, de prática da caridade, de ajuda em todas as frentes de melhoria, né? Nos espaços onde estamos inseridos, na nossa vida, né? Na vida dos que estão conosco a caminho, né? Mas particularmente atentos à nossa própria vida, né? Mas ainda em relação ao 18 de abril, que a gente reconhece como essa data importante pela grande obra que recebemos, né, o Livro dos Espíritos, que vai então alicerçar toda essa contribuição doutrinária, né? O Pentateuco Espírita, que tem os desdobramentos realizados a partir dessa primeira obra, né? A gente sabe que a partir do Livro dos Espíritos nós vamos ter nas obras seguintes desdobramentos daquilo que foi organizado nessa primeira obra. Nós vamos ter a Gênese, nós vamos ter o Livro dos Médiuns, nós vamos ter o Evangelho, né? Nós vamos ter o Céu e o Inferno. Cada uma dessas 4 obras que vêm depois, elas vão trazer desdobramentos dos ensinamentos que foram apresentados nessa obra basilar, né, no Livro dos Espíritos, né? Então, nós temos no 18 de abril a reverência, né, a importância por esta obra tão importante ter chegado a nós e ter trazido essas informações que são realmente atemporais, né? As respostas dos espíritos, nós encontramos nelas informações que vão trazer uma contribuição que é atemporal, né? Que transcende, que ultrapassa aquele momento tão relevante da humanidade. Mas ainda em relação ao 18 de abril, nós temos mais recentemente um motivo adicional de celebração, né? Por quê? Porque no ano passado, né, em 31 de maio de 2022, foi publicada a lei que reconhece o 18 de abril como o Dia Nacional do Espiritismo. Então, nós temos agora um motivo a mais, né, para celebrar essa data. E esse reconhecimento, né, ele teve como justificativa, né, então nós tivemos uma lei publicada, né, reconhecendo essa data como Dia Nacional do Espiritismo, e tivemos como justificativa não só o fato do nosso país ter o maior contingente de espíritas, né, de pessoas que professam o espiritismo como religião, mas também pelo fato de Chico Xavier ter sido um grande divulgador, né? Ele foi responsável pelo crescimento do espiritismo, pelo fato de ter psicografado tantas obras, né, como já dissemos no início da nossa fala, e também pelos direitos autorais das obras que ele psicografou,
terem sido revertido para obras sociais, né? A sua própria vida dedicada ao bem. Então, foram ações que contribuíram com o reconhecimento, né, do que a doutrina espírita é capaz de realizar. Então, o Dia Nacional do Espiritismo, que para alguns também é denominado como Dia do Espírita, né, ele tem esta data, né, agora como referência. Então, a gente já tem um dia para chamar de nosso, né, o Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril. Uma quarta data, a gente também pode destacar no mês de abril, já no final do mês, que é o 29 de abril, que seria o dia de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Alguém faz, em algumas pesquisas a gente pode encontrar o 15 de abril, mas há quem diga que o 15 de abril foi a data da publicação, né? E o 29 de abril, o dia do lançamento. Então, a gente pesquisando acha algumas diferenças, né, em relação a essas datas. Mas, de qualquer maneira, né, nós vamos ter o lançamento dessa obra também em abril, e isso é muito importante, né? É mais um motivo de celebração. No mês de abril, o lançamento do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Se nós formos buscar outras datas, né, de referência, certamente vamos encontrar, mas consideramos, né, que estas são bastante relevantes para a gente registrar nesse mês, né, para a gente rever, rememorar, celebrar, né, pelo estabelecimento, pela chegada, né, pela permanência também desses abençoados ensinamentos que são resultantes, né, do trabalho árduo de Kardec, né, do trabalho que, sem dúvida, foi recebido pelos espíritos, e Kardec sempre fez questão de separar, né? Em nenhum momento ele traz para si a autoria das obras, inclusive o próprio pseudônimo, né, de Allan Kardec, originário de uma existência como sacerdote druida, ele utiliza para distinguir dos seus trabalhos como professor, né, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Então, ele faz questão de fazer essa distinção, e no próprio Livro dos Espíritos ele nos esclarece, né, que a obra ela foi escrita, foi proposta por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, né? A gente também traz aqui o trecho do Livro dos Espíritos em que ele fala isso, né? Ele diz o seguinte: este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu ensinamento, do seu pensamento, perdão, e que não tenha sofrido seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Então, baseando-se no diálogo socrático, né, naquele formato de perguntas e respostas, Kardec constrói um saber de caráter universal. Então, o seu esforço maior foi o de captar as mensagens, né, dos benfeitores espirituais, organizar, mas sem mescla de personalismo, né, de ideias preconcebidas. Por isso, ele sempre dizia que a doutrina não era sua, era a doutrina dos espíritos, né? E que os espíritos também, né, por essa razão, deixaram registrados, né, que ele deveria se ocupar dessa tarefa, né, que foi uma tarefa grandiosa, com bastante zelo, com perseverança, né,
porque o trabalho era, sem dúvida, deles, né? Eles estavam ali colocando, especialmente no Livro dos Espíritos, nessa primeira obra do Pentateuco, né, as bases de um novo edifício, né, sobre a qual, né, sobre essas bases, iria se erguer outras obras, né, que seriam um marco, né, realmente um divisor de águas para a humanidade. Então, nós vamos agradecer imensamente por isso, né, a Kardec, ao codificador, que na questão 798 ele traz uma preocupação em relação a esta proposta, né, dos espíritos. Então, a gente vai pegar aqui também para não perder o conteúdo. Aliás, tem um trechinho, né, que a gente também tinha separado aqui, que consta do Livro dos Espíritos, que Kardec coloca sobre essa preocupação dos espíritos primeiro, né? Então, vamos trazer aqui com fidelidade o texto. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício, né, como falamos, que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Olha que cuidado, né? E aí Kardec pergunta, né, como está registrado na questão 798. Mas o Espiritismo se tornará crença comum ou será apenas de algumas pessoas? E os Espíritos respondem: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Então a gente vê o cuidado, o zelo, a contribuição de Kardec, né? Não só em organizar, né? Kardec não foi apenas a pessoa que compilou, né, que organizou as perguntas, as respostas em forma de livro, né? Ele realmente teve uma dedicação extrema, né? Uma dedicação em que ele se colocava assim, de forma até chegar à exaustão das forças naquela dedicação profunda, né? Então, o estudo atento, a percepção da sua tarefa, a sua reflexão madura sobre aquele conjunto de informações, né? Sem dúvida, deixa uma produção, um resultado importante da centralidade, né, da sua contribuição no estabelecimento das bases do Espiritismo, né? Então, nesse mês de abril, que é o mês onde a gente traz tanta reverência, né, à obra espírita, aquela obra basilar, o Livro dos Espíritos, que por essa razão também traz o reconhecimento para agora o Dia Nacional do Espiritismo, né? Então a gente não poderia deixar de, nesse mês também,
fazer a nossa homenagem a Kardec, né? E aí, conciliando o mês dedicado à obra espírita e também o fato de Chico Xavier, que nasce em abril, né, no dia 2 de abril, e dá essa grande contribuição, né, desse dia também ser reconhecido pela importância que Chico teve na divulgação da obra. Então, a gente conciliando esses dois aspectos, a gente vai trazer aqui para encerrar essa nossa conversa, né, essa nossa homenagem, essas lembranças tão importantes, um texto que é Psicografia de Chico, né, ditado por Emmanuel, para homenagear Kardec, né, o texto Sentir Kardec. Então, vamos pegar aqui. Então, Sentir Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec, que é preciso cristianizar a humanidade, é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Então, sempre importante lembrar essa orientação de Emmanuel, essa homenagem importante sobre sentir Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Nesse clima de gratidão a Kardec, aos espíritos que contribuíram com esse trabalho tão importante da codificação espírita, essa gratidão ao querido Chico Xavier, essa gratidão também aos mentores dessa abençoada casa, nós vamos então aqui encerrando o nosso encontro com imensa gratidão, como dissemos, com os nossos corações aqui unidos, ainda que nesse ambiente virtual, mas sinceramente desejosos de que nesse momento, aqui nos despedindo desse encontro, dessa oportunidade, possamos contribuir de nossa parte com essa divulgação, com esse aprimoramento de nós mesmos, com esse esforço diário, como nos recomenda Santo Agostinho, com essa possibilidade de fazermos mais e melhor, sempre que tivermos a oportunidade, que não percamos a oportunidade de estarmos unidos, de estarmos falando da nossa doutrina, de estarmos fazendo sempre um pouco mais quando estiver ao nosso alcance, pela grande oportunidade que temos nesta encarnação, desses ensinamentos, do nosso aprimoramento, da felicidade desse conhecimento. E nesse sentido, em nome de Jesus, aqui nos despedimos com o nosso coração transbordando de alegria e gratidão por mais uma noite
por mais um dia, por mais qualquer instante em que este momento seja acessado no ambiente virtual, nesse espaço da Casa de Conselheiro. Nós agradecemos e aqui deixamos o nosso fraterno abraço. Muito obrigado, queridos companheiros. Que possamos, então, ter a oportunidade de estarmos juntos quantas vezes pudermos, sempre com o nosso coração agradecendo a essa casa que ocupa um espaço muito especial. Obrigado, queridos amigos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.